Agrupamento D do ciclo da infância. Como vocês estão? Eu sou a professora Lorena e aqui do meu ladinho está a intérprete Débora. A nossa aula de geografia está recheada de informações importantes. Sabiam que se vocês aprenderem estes conceitos, vocês os usarão para o resto da vida? E sem contar que te ajudará demais na localização. O tema de nossa aula é localizando-se com a ajuda dos pontos cardeais e colaterais. Vamos começar? Uma das maneiras mais primitivas de orientação é realizada através da observação de astros e estrelas. No decorrer de muito tempo, os viajantes usaram com frequência este artifício. As principais referências eram o Sol, a Lua e as estrelas. Os pontos cardeais são utilizados para a nossa orientação na superfície terrestre. E, da mesma forma, para a localização de objetos, pessoas e lugares, que podem variar desde uma rua, um bairro, uma cidade, até países e continentes. Esses pontos nos servem de referência para quando vamos nos deslocar de um local a outro e também para identificarmos a posição relativa de elementos que integram o espaço. E como identificar os pontos cardeais? Existem diversas formas de se fazer a identificação dos pontos cardeais. Uma das mais antigas e conhecidas é pela observação do Sol, feita da seguinte maneira. Em primeiro lugar, deve-se apontar o braço direito para a direção em que o Sol nasce. Assim, encontraremos o leste, que pode ser chamado de nascente por esse motivo. De forma automática, ao apontar o braço esquerdo na direção oposta, teremos o oeste, que é a posição em que o Sol se põe. À nossa frente estará o norte e às costas o sul. A identificação com base no Sol é bastante simples, mas demanda cautela. Dependendo da época do ano, das estações e do local onde você for colocar em prática essa técnica, pode haver pequenas variações com relação às posições do nascer e do pôr do Sol. É importante dizer que o Sol não é o único astro que pode ser utilizado como referencial para identificar os pontos cardeais. O conhecimento da posição de determinadas estrelas ou constelações é um método difundido há séculos para esse propósito. São exemplos a constelação do Cruzeiro do Sul e a Estrela Polar, respectivamente nos hemisférios Sul e Norte. A gente comentou agora do Sol nascer no leste e ser chamado de nascente, e se pôr no oeste e ser chamado de Sol poente. Quero mostrar para vocês um vídeo que ressalta o movimento do Sol que passa de leste para oeste. É um vídeo bem rapidinho. Se atente ao movimento do Sol. Viram? Olha só, vou colocar mais uma vez, hein? Claro que ele não se move na velocidade do vídeo. Temos um dia todo para acontecer esse movimento. Vamos colocar em prática. Observe o Sol nascente. O Sol nasceu no leste. Com base nisso, o hospital está em que direção? Descobriu? O hospital está no oeste. Se você respondeu dessa forma, acertou.
E a igreja? O sol no leste, o hospital no oeste e a igreja no norte. Se você acertou, já está pegando jeito. Mas se por acaso se confundiu, não se preocupe, você vai conseguir. Você já ouviu falar sobre a Rosa dos Ventos? Falando assim por alto, talvez você não se recorde. Mas daqui a pouco vou colocar a imagem e acho que você já terá visto ela por aí. Mas antes, preciso dizer que a Rosa dos Ventos surgiu com o objetivo de analisar a direção do vento e traçar estratégias para a navegação. Por isso que eu coloquei essa imagem do navio. A criação da Rosa dos Ventos aconteceu na Grécia Antiga. Então, depois de um tempo, ela foi utilizada como um instrumento para localização espacial e também na cartografia, que é a construção e estudo de mapas. O círculo formado pela Rosa dos Ventos é equivalente ao horizonte, tomando a pessoa como centro e cercada pelos pontos cardinais, colaterais e subcolaterais. Enfim, chega de mistério. Deixa eu mostrar a Rosa dos Ventos. Já viram a imagem da Rosa dos Ventos por aí? Onde? Bem, a Rosa dos Ventos é um instrumento antigo utilizado para auxiliar na localização relativa. Isto é, como um ponto posiciona-se em relação a outro. Ela também serve de referência para localização absoluta em mapas e cartas. Ela é composta pelos pontos cardeais. Inclusive, vamos identificá-los? Este grande L é o leste. E do lado oposto, esse grande O representa o oeste. E o N? É o norte. E lá na pontinha tem um S, que é o sul. Por enquanto, foque nestes pontos. Daqui a pouco falo destas outras letrinhas. Bem, gente, o leste, oeste, norte e sul, que temos falado desde o início da aula, são os pontos cardeais. Já os pontos colaterais encontram-se entre os pontos cardeais. Observem a Rosa dos Ventos e acompanhem junto comigo. NE, Nordeste, está entre o norte e o leste. SE, Sudeste, está entre o sul e o leste. SO, Sudoeste, está entre o sul e o oeste. NO, Noroeste, está entre o norte e o oeste. Turminha, a divisão regional do Brasil foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e resultou em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Sua representação segue a orientação dos polos globais. Segundo essa divisão, são representados 2 pontos cardeais na região Norte e Sul, 2 pontos colaterais, que são as regiões Nordeste e Sudeste, e o Centro-Oeste, que é em referência ao centro do país, e o ponto cardinal Oeste. E a bússola? Ela também é um instrumento de localização. A bússola magnética é um instrumento utilizado para orientação geográfica. E ela foi inventada pelos chineses antigos.
e popularizada pelos árabes por volta do século XIII. Nela existe uma rosa dos ventos e um ponteiro, chamado de agulha. Essa agulha aponta a direção para a qual a bússola está voltada e é orientada por um ímã que indica o norte magnético da Terra. A bússola é muito antiga e ela é famosa no cinema. Ela é essencial para os aventureiros de plantão, mas diferente do artefato mágico do capitão Jack Sparrow dos Piratas do Caribe, as bússolas da vida real contam com uma ajudinha da ciência para guiar as pessoas ao seu desejo. Acontece que esse GPS das antigas, criado pelos chineses, assim como a Terra, é magnético. A agulha que tem dentro dela funciona como esse ímã, né? Com polo norte e sul. Com isso, o aparelho sofre a ação do campo magnético da Terra, que também tem seus polos magnéticos. Hoje, praticamente não vemos as pessoas utilizando este equipamento materializado. Sabe por quê? Por conta das inovações tecnológicas, surgiu o GPS. O GPS que é tão utilizado atualmente. Você já viu algum? Se você ou algum familiar tiver acesso a um celular, vai perfeitamente poder acessar esse sistema. Esse sistema de navegação permite, através de satélites artificiais, a obtenção de informações sobre a localização geográfica em qualquer superfície terrestre e em qualquer hora do dia. Quanta praticidade! E assim encerramos a nossa aula de hoje. Lá no portal Conexão Escola tem algumas atividades esperando por vocês. Tchau, tchau, pessoal! Até a nossa próxima aula!